Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, que é Reginaldo Nascimento chegando para nós falarmos um pouco da palavra de Deus e principalmente o movimento pentecostal sobre as línguas estranhas. Para aqueles que nos viram aí os dois últimos vídeos, na verdade foi sim uma crítica para aqueles que são pentecostais sem noções, né? Que não sabem, que não discernem o que é ou para que serve os dons do Espírito Santo, principalmente as línguas estranhas e outros dons que a Bíblia revela, tá bom? Mas vamos falarmos acerca desse dom, que na qual está sendo muito mal interpretado para a maioria dos cristãos que se consideram pentecostais, que acham que falar em línguas estranhas é a evidência principal que a pessoa é de Deus e que é cheio do Espírito Santo. Na verdade não é. Para com essa ilusão, pessoal. Falar em línguas não é o principal fator que denomina que a pessoa é de Deus, que é cheia do Espírito Santo, tá bom? O fator principal daqueles que têm o Espírito de Deus são os frutos, ou como são considerados também como as obras que Deus fala, não aquelas obras que o catolicismo declara, fala, né? Mas são os frutos de justiça, de paz, mansidão e assim por diante, tá bom? Então, esse é o fator principal. E o outro é que o mundo pentecostal, os pentecostais falam que as línguas estranhas são línguas dos anjos. Para com isso, pessoal. Isso também não é certo. É uma possibilidade, mas não é certo. Então vamos estudar aqui. Ou seja, muitos pegam aquele versículo que diz, não, mas Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e não tivesse caridade, tal. Mas essa palavra ainda quer dizer uma possibilidade, mas uma possibilidade remota, não é nada certo. E Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele vai dizer que conheceu um homem, que se no espírito, se no corpo, não sabia, mas que foi até o terceiro céu e lá ouviu palavras inefáveis, na qual não é lícito ao homem falar. Então a palavra licitude ou lícito quer dizer aquilo que é permitido. Então aquilo que não é lícito, então não é permitido. Então Paulo diz que não é permitido ao homem falar o quê? As línguas dos anjos, as línguas daqueles que estão lá nos céus. Então, outra coisa para vocês ficarem cientes, a língua, principalmente que fala no dia de Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está falando da língua dos homens. Deus usou os discípulos para falarem as línguas das nações, porque aquele dia era um dia de festa na qual as nações viriam adorar a Deus, iam adorar a Deus naquele dia. Então Deus aproveitou, derramou do seu Santo Espírito, e aí para cada nação, cada pessoa de nações diferentes, Deus usou cada apóstolo para falarem a esses povos. Então não pense que as línguas são apenas línguas de anjos. É principalmente as línguas dos homens, assim como fala Atos dos Apóstolos. Então, pessoal, tira esse pensamento, querer ser muito espiritual, a línguas estranha significa que eu sou muito espiritual. Não, não é isso. A língua estranha, Paulo diz que é para edificação, mas se só fala quando há intérprete. E Paulo diz que maior do que o dom de línguas é o de profecias. Então a maior evidência, principalmente para os cristãos, não é o dom de línguas, é o dom de profecias para profetizarem, para que o povo seja edificado. A Bíblia diz, não havendo interpretação de línguas, o povo não é edificado, só é edificado aquele que fala. Então, quando não há intérprete, fale consigo. Não precisa gritar, não precisa ficar como um canário a todo tempo falando em língua estranha e rasgando as goelas. Não, não é isso. Não é isso que denomina uma pessoa espiritual ou ser pentecostal, tá bom? Mais detalhes, qualquer assunto referente a isso, nós falamos em outro vídeo, um vídeo curto para que possa caber aí, tanto no Face como também no Instagram, tá bom?
E assim também no YouTube, vá lá no nosso canal, que é Reginaldo Nascimento, com detalhes. Muitos acham que Reginaldo é com Q, mas é com K, K-E-R. Procure que é Reginaldo Nascimento e nos acompanhe nas redes sociais. Jesus abençoe e a paz do Senhor.